Então, muito boa tarde, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Que assim seja. Eu tive que parar de cantar, irmãos. Eu já tenho, irmãos, já tenho. Eu tive que parar de cantar, estava a ficar sem voz. Do tempo de louvor que estávamos a ter e do qual veio à minha mente de tantos cânticos que nós estávamos a ter, passagens bíblicas, momentos que a palavra do Senhor nos fala daquilo que nós cantamos, daquilo que nós entoamos. Antes de começar a parte da mensagem, é a primeira vez que eu estou aqui, muitos poucos ou ninguém me conhece. O meu nome é Rui Emanuel Natário Carvalho, nascido em novembro de 86, sobrinho de 12 tios, do qual um deles um dia teve a amabilidade, se assim se pode dizer, de começar a dizer aos meus pais: olha, vamos aqui fazer um jantar, depois de jantar nós vamos abrir a Bíblia, e assim começar a ouvir a palavra de Deus, apesar de ouvir na Igreja Católica Apostólica Romana. Esse meu tio começou a falar do Evangelho, da palavra de Deus, daquilo que é mais importante do que aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina. E fui ouvindo a palavra de Deus e fui meditando sobre ela e fazendo ainda um tempo de comparação, e comecei a ver que havia algo mais além do qual nós podíamos imaginar. Então, em outubro de 1995, portanto dá para vocês fazerem as contas, eu aceitei o Senhor Jesus como verdadeiro e único Salvador. E este será o resultado final e o mais importante, é que um dia encontrei o Senhor Jesus e sou salvo pelo seu amor, pela graça que Deus teve por cada um e por mim, e por cada um de nós, certamente, que já o somos. Irmãos, é a primeira vez que eu vou fazer uma mensagem aqui, e quando eu recebi este convite, eu lembrei-me de um texto. Mas por esse texto bíblico eu vou fazer algumas perguntas aos irmãos. E eu vou começar por esta pergunta. Se alguém colocasse, ou se alguém vos dissesse: eu vou colocar na tua conta bancária, ouçam bem, 86.400 euros, o que nós faríamos com esse valor? Não quero que ninguém me responda. Eu só vou dar aqui um bocadinho porque o meu tablet ainda não é. Mas estou a olhar para as vossas caras. Se calhar a primeira resposta iria ser: Rui, tu achas que alguém te vai dar alguma coisa nestes tempos? 86.400 euros. Não estamos nessa época, Rui. Está bem. Então já está na vossa conta. 86.400 euros. O que é que vocês fazem com esse valor? Será que pagariam uma dívida? Liquidariam um empréstimo bancário? Seria essa a primeira opção? Não têm nenhuma dívida, investiam esse valor para ter mais rentabilidade dele? Ou então guardariam esse dinheiro, pois não se sabe o futuro, o amanhã? Qual seria a tua decisão? Qual seria a decisão que tomarias se te fosse depositado 86.400 euros? Mas esta oferta vem trazer condições. Esta oferta vem dizer: olha, não vais receber só uma vez, mas eu vou-te dar todos os dias. Se calhar a nossa resposta, o nosso pensamento daquilo que eu vos disse para vocês refletirem, iria ser diferente. Se calhar já pensariam a longo prazo. Mas eis que traz então essa condição, que é: eu dou-te todos os dias estes 86.400 euros, mas no virar do dia, o teu saldo, a tua conta bancária, tem que ficar a zero. Qual é a tua decisão? Eu não quero que ninguém me responda, mas certamente que a tua decisão seria diferente, muito diferente da primeira. Mas eu quero dizer uma coisa, meu amado, que estás aqui nesta tarde. Tu és dono desta conta bancária, do qual Deus coloca todos os dias
86.400 segundos para tu viveres. A pergunta vai para que pensemos até o final desta mensagem e para que levemos para os nossos lares. O que eu faço? O que é que eu faço? Como é que eu giro este tempo do qual Deus me dá? Quais são as decisões que eu tomo com este tempo que Deus me dá? Vamos abrir as Bíblias em Eclesiastes e estes versículos vai-nos falar sobre isto mesmo, sobre o tempo. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu vou ler novamente, se alguém não encontrou. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Irmão, quer que entenda, o amigo que está aqui, se não é salvo, quer que entenda, o tempo é um recurso do qual não dá para ser reaproveitado, não dá para ser recuperado. O tempo vai passando e nós temos que ter este sentimento, esta oportunidade de poder avaliar aquilo que é importante. Estabelecer um tempo de qualidade é importante, porque a vida é única, curta e rápida. Nós certamente às vezes podemos ver estes exemplos assim, aquela pessoa que viver única e exclusivamente para o trabalho, mesmo já tendo família, constituindo família, filhos, esta pessoa vai ter três coisas que lhe vai acontecer muito rapidamente se viver só para o trabalho. Que é, acaba sozinho, sem saúde, sem família e pior, nunca mais consegue recuperar. Então, irmãos, a vida é feita de muitas decisões que temos, que devemos e que tomemos e que temos que tomar durante o dia. E estas decisões, as nossas decisões que tomamos todos os dias, elas são feitas decisões que temos que tomá-las, mas que podem passar, podem transformar. Nenhuma situação vai durar para sempre. A vida, ou na vida, tudo é passageiro. Eu posso-vos dar um exemplo. Nesta tarde estou aqui convosco e as minhas palavras podem ser de bênção ou não, mas aquilo que eu disser nesta tarde, para todos, ela pode ser uma marca que fica na história, do qual pode mudar a minha vida, estando aqui a falar convosco, como a vossa vida. Então, nós vamos novamente pegar neste livro de Eclesiastes. Nós vamos ler mais alguns versículos. Eu não sei se está, não está, mas não no projetor. Não, ok. Mas então todos têm a Bíblia aberta novamente, então vamos novamente ler. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, irmãos, nós lemos algumas das coisas e aquilo que nós lemos, ela vem numa cronologia no qual começa por nascer. E este nascer, irmãos, o salmista, não precisam de abrir, eu vou ler, no Salmos 139, 16, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe,
E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então Deus, antes de nós nascermos, Deus já nos conhecia, Deus já escrevia a nossa vida e já nos preparava para esta vida. E assim também como fala do tempo de plantar, o tempo de recolher a planta, um irmão não pode escolher comer um fruto da época agora do verão, comê-lo no inverno, isso vai ser impossível. Mas ela, quando vem no tempo da época, é o tempo dela. Quando nós plantamos, ela vem no seu tempo. Então, irmãos, isto são tudo tempos determinados, do qual nós não podemos queimar etapas em fazer aquilo que nós pensamos ou queremos. Então, por vezes, precisamos acabar, isto no versículo 3, precisamos de acabar, de derrubar, ou de, desculpem, tempo. Por vezes precisamos de morrer, e quando diz aqui este morrer, eu posso-vos falar sobre morrer para as coisas deste mundo, para aquilo que é apetecível, mas que o seu fim nos leva à perdição, nos leva ao pecado, nos leva a afastar da presença de Deus. Então existe o tempo de curar, que tantas vezes nós necessitamos de buscarmos a presença do Senhor, como assim nós o fizemos, não só aqui na igreja local, nos nossos lares, de podermos buscar a presença do Senhor. E depois o texto fala tudo numa série de versículos, do qual eu não coloquei com grande importância, mas uma só eu coloquei no final, que é esta do qual nós vivemos neste momento. Tempo de guerra. Irmãos, nós podemos olhar para a volta e dizermos que todas estas coisas, porque é que nos estão a acontecer? Porque é que todas estas guerras e rumores de guerras, como nós lemos no versículo de Mateus, capítulo 24, uma coisa importante para cada um de vós nesta tarde eu quero já salientar, é que a tua vida, a minha vida, nós vivamos sempre em louvor e honra ao nome do Senhor. Nós olhamos para a palavra, eu não queria muito falar nisso, pode ser um outro tempo, nós falamos, mas nós temos em Tiago para nós buscarmos a face do Senhor, encontrarmos um tempo de comunhão sempre com o Senhor, não vivermos uma vida só de crentes, mas viver uma vida seguindo Cristo, do qual, quando as dificuldades vêm, nós olhamos para a presença do Senhor e colocamos tudo nas mãos do Senhor. Quando eu dou sempre um pouco deste exemplo, deste testemunho, muitas das vezes nós não sabemos o que é que vai se passar na nossa vida. As dificuldades vêm, as provações vêm, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Há uns anos atrás, eu estava desempregado, isto para que vocês possam perceber o porquê de eu falar assim, e eu estava no mercado de trabalho, da procura de trabalho, e procurei em todo lado aquilo que poderia ser trabalho. A ponto em alguns lados dizer assim, não serves para este tipo de serviço. Obrigado. E eu pensando, Senhor, mas porquê todas estas coisas? Ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. Um dia estava a preparar-me para ir de férias. E ao preparar-me para ir de férias, eu recebi uma chamada e diz, estou a falar com o Rui Carvalho, sim. Olha, eu queria que amanhã, às tantas horas, estivesse aqui para vir a uma entrevista de emprego. E eu disse, eu vou de férias. Como é que eu faço? E eu expliquei exatamente isto. Eu estou de viagem marcada, eu vou de férias e não consigo estar aí amanhã. Mas se for possível, daqui a uma semana eu vou aí e nós podemos voltar a conversar. Irmãos, eu fui de férias e no meu coração, em oração, o Senhor dizia, Senhor, se for da tua vontade, que tu me permitas voltar a ser contactado e que me permitas, se realmente for a tua vontade, estar neste trabalho. Uma semana a seguir ligam-me e dizem, Rui, precisamos que venhas cá.
Temos que fazer entrevista para ver se realmente enquadras naquilo que nós precisamos na empresa. Não era eu que estava a tomar esta decisão, irmãos. Não era eu que estava ali a tentar controlar tudo para que fosse conforme eu quisesse. Mas tive que dizer, Senhor, é o teu tempo, é conforme tu queres, conforme a tua vontade. Faz conforme te apraz. Isto foi em 2018. Ainda continuo a trabalhar nessa empresa. Então, irmãos, estas decisões que nós temos que tomar, muitas das vezes elas não vão ser como nós queremos. Não vai ser no nosso tempo, mas vai ser no tempo do Senhor. E aquilo que eu vos quero como realmente texto para esta tarde, a vinda do Filho do Homem está para vir. O Senhor Jesus está para vir. E então, irmãos, nós temos que olhar para as Sagradas Escrituras, colocar os nossos joelhos no chão e orarmos e clamarmos ao Senhor para que Ele nos ajude dia após dia. Porque as tribulações virão, as dificuldades virão, irmãos. E nós temos de estar preparados para a vinda do Senhor. Para Deus, o tempo é intemporal. Ele é um Deus eterno. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Se algum irmão encontrar 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pode ler, por favor? Mas agora ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como ele és, e ele és como o dia. Então assim está a explicação. O nosso tempo não é contado como o tempo do Senhor. Então, o meu convite nesta tarde, para aqueles que um dia aceitaram o Senhor Jesus como verdadeiro e único Salvador, como cristãos, tiremos tempo para louvar, para honrar o nome do Senhor. Porque, como eu já o disse, haverá tempos difíceis e do qual nós temos de estar sempre preparados e devemos estar preparados. Mas também não quero deixar só uma mensagem para aqueles que já são salvos nesta tarde. A minha mensagem também vai para aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como verdadeiro e único Salvador. E que, em primeiro lugar, eu te quero dizer, meu amigo, minha amiga, nesta tarde, que Deus é poderoso para transformar a minha e a tua vida. E tu podes ouvir a palavra de Deus, podem-te falar tantas coisas, mas se tu te creres em Deus, em primeiro lugar, consulta as palavras do Senhor, consulta as Escrituras, ouve a palavra do Senhor, porque Ele diz assim: todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus, mas a todos os quantos o aceitarem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Viver uma vida em Cristo não é como viver uma vida neste mundo, que nos pode trazer alegria temporária, prazeres temporários, mas que o fim deles muitas das vezes nos trazem desilusão, nos trazem tristeza. Então o meu convite para ti, meu amigo e minha amiga, confia no Senhor. Não confies neste mundo. Confia nas suas Escrituras. Não confies naquilo que o homem diz. Aquilo que o homem diz é que vamos pedir por paz, vamos pedir por alegria. Quem dá esta paz, esta alegria é Deus. Mas ninguém dá esta paz a nós. Mas Deus é fiel para todas as coisas. Ele é fiel. Se a tua vida não vai bem, confia no Senhor, porque Ele é fiel. Quando a nossa vida é feita com Deus e segundo a vontade de Deus, nós encontraremos valor nas nossas experiências. Eu contei-vos uma experiência minha. Se calhar, se convidasse um irmão ou uma irmã, ou convidasse, dissesse assim, algum irmão ou irmã tem uma experiência, se calhar todos vós queriam mostrar as vossas experiências do qual Deus trabalhou nas vossas vidas. Então, irmãos, este é o meu convite nesta tarde. Deus nos dá 86.400 segundos para tomarmos decisões
E com esse tempo, as nossas decisões têm de demonstrar a diferença na nossa vida perante a vida dos outros. Estes 86.400 segundos que Deus nos dá, não esqueçamos de dar neste tempo que Deus nos dá para o louvar, para o adorar. Eu vou terminar com um testemunho de um homem do qual certamente alguns conhecerão, Eric Liddell. Alguns conhecem? Sim? Sim? Pronto. Eric Liddell foi um atleta reconhecido e saiu um filme há uns anos atrás, há uns valentes anos atrás, que era o Chariots of Fire, Carruagens de Fogo, e em Portugal o título foi Momentos de Glória, foi em 1981. Então Eric Liddell era filho de missionários escoceses que estavam na China e com 20 anos ele realizava provas de atletismo e de rugby. Em representação da Escócia, em 1924, foi selecionado para os Jogos Olímpicos, para as competições de atletismo, para os 100 metros e para os 200 metros. Em 6 de julho de 1924, num domingo, Eric recusou realizar uma prova. A prova que todos sabiam que ele ia ganhar. Todos sabiam que ele era o melhor que existia à face da Terra, os 100 metros. Até o príncipe de Gales, ele disse, não, eu não vou correr. Porque Eric era um domingo, dia do Senhor, e ele quis estar na presença do Senhor, quis estar na casa do Senhor, para o louvar, para o adorar. Então ele recusou esta prova de 100 metros. Quando recusou, veio também um convite para ele substituir, ou neste caso ele substituiu esta prova de 100 metros por uma prova de 400 metros. Ele ganhou a prova dos 400 metros. Ele só era bom nos 100 metros, não era bom nos 400 metros. E ele ganhou esta prova com uma medalha de ouro e ganhou uma medalha de bronze, terceiro lugar, dos 200 metros. Quando terminou a universidade em Edimburgo, ele foi como missionário para a China. E quando partiu, a estação estava cheia de colegas e de professores. E cantaram, saudai o nome de Jesus, porque Eric foi para a China como missionário. Podemos ver que este homem, já na universidade, falava de Cristo àquelas pessoas. Este homem, Eric, morreu num campo de concentração na China, mas o seu testemunho e o testemunho do Senhor Jesus ficou naquele campo de concentração, com aqueles que estavam lá presentes. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas provações, ele estava a ministrar a palavra do Senhor, a testemunhar do Jesus que ele amava, que ele servia. Este é um testemunho, certamente muitos testemunhos poderíamos ouvir, mas este testemunho mostra de um homem que tomou a opção. Não foi opção. Ele exigiu, eu não corro, porque eu vou estar numa casa de oração para louvar e adorar a Deus, ao invés de fazer as provas. Irmãos, então realmente que a minha vida, que a tua vida nesta tarde, seja de colocares em primeiro lugar, fazer a vontade do Senhor e servir ao Senhor. Porque Ele nos dá tempo para louvar, para adorar, para nós podermos fazer outras coisas, trabalhar, ter momentos de lazer, mas não nos esqueçamos. 86.400 segundos. Podemos reduzir em minutos, mas um atleta, eu não coloquei aqui, mas um atleta, 1 milésimo de segundo para ele é muito importante para ganhar a medalha. Sabiam disso? 1 milésimo de segundo é muito importante. Mas o meu convite é: não deixes, quando todos os dias Deus te dá esta oportunidade, não fiques em casa. Essa palavra já é muito antiga. Não fiques em casa. Eu não estou cansado. Não. Está aqui na casa de oração.
com todos os irmãos, louvando, orando, em tua casa, com a porta fechada em que mais ninguém te ouve, orando a Deus, colocando em Deus todas as coisas. Porque Deus nos dá tanta coisa que às vezes nós, se fôssemos a fazer uma lista, nós dizemos assim, tanta coisa que Deus nos dá. E nós, muitas delas, nem nos apercebemos. Mas que realmente este é o meu convite para cada um de vós. Colocai todas as coisas em primeiro lugar no Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.